Aleluia. Irmãos, eu queria que vocês abrissem comigo em João, capítulo 7. Evangelho de João, capítulo 7. Nós vamos ler do 1 ao 9. Festa dos Tabernáculos é uma festa profética para celebrar a colheita. Quando Deus envia a chuva para preparar a terra para a colheita novamente. E para nós, talvez a chuva não tenha um sentido tão bom assim. Até porque tem 4 semanas que está chovendo. Mas mesmo assim é uma bênção. Não é verdade? A chuva, a gente precisa de água. Mas em Israel e em algumas nações a água é muito importante. Porque falta. O evangelista Sérgio disse que na casa dele tem água uma vez por semana. Ele falou que está quase virando... Fugiu a palavra, irmão. Desculpa. Ele está se adaptando a tomar poucos banhos. É no lencinho, como ele falou ontem, né? Usando lencinhos, etc. Mas para nós temos em abundância. E em Israel é assim, não chove. Chove pouco. E a chuva rega a terra e traz a abundância e os frutos, e enfim. E Deus disse para que eles celebrassem a festa dos tabernáculos, ou a festa da colheita, a festa das cabanas. E Deus trouxe esse entendimento a eles, para que eles se lembrassem e os seus filhos se lembrassem daquilo que Deus havia feito no Egito, no deserto, quando eles saíram do Egito e foram libertos. Durante anos vivendo em cabanas. E a nuvem andava e eles desmontavam tudo e saíam. E quando a nuvem andava, eles desmontavam de novo. E o mais interessante é que eles não sabiam quando a nuvem ia andar. A nuvem andava. E quem já mudou sabe como é. Não é fácil se mudar, né, irmãos? Eu lembro que ainda quando a minha sogra estava aqui, que ela não estava com o pai, ela se mudava sempre. E ela sempre me chamava para ajudar nas mudanças. E eu falava, meu Deus do céu, Dona Ivone, a senhora gosta de mudar, hein? E ela me chamava e eu não gostava de ajudar, mas tinha que ajudar, né? Quando era namorado, então, aí que eu ajudava com mais prazer ainda. Aí vem o genro. Aí depois que casou, ela pegou gosto e só chamava eu para ajudar. E não é legal. Junta as coisas, põe na caixa e... enfim. Agora imagina você se mudar do nada. Com certeza tinha os murmuradores, né? Puxa, logo agora que eu arrumei o chão batidinho, agora que eu estiquei as lonas, agora que eu terminei de deixar a frente da tenda bonita, as barracas, porque eram os casais com as suas famílias, irmãos, na tenda. Às vezes a gente não para pensar como era a vida deles, né? Era a esposa, o marido e os filhos e sei lá quantos mais, todos juntos na barraca. Terminou de arrumar a casa, aí entra o maridão com o pé sujo de barro. A mulher fica muito brava. Agora imagina, irmãs, a barraca arrumadinha, bonitinha, com as lonas que você tanto pediu para o seu marido esticar durante anos. Arruma o portão, por favor, arruma a porta, por favor. Anos pedindo para arrumar a barraca, e naquele dia o maridão foi lá e esticou a lona da barraca. Aí a nuvem começa a andar. Só misericórdia, mais 5 anos para arrumar o portão agora. É uma brincadeira só para a gente entender o que eles viviam naqueles dias. E assim foi. E Deus, quando Ele coloca os seus mandamentos, é para trazer entendimento para a gente. Então o povo tinha que obedecer. Tinha que obedecer. E essa é a ordem de Deus para nós. Então quando Deus diz para eles, celebrem a festa dos tabernáculos, para que vocês se lembrem do que vocês viveram, do que vocês passaram, de como eu agia com vocês. Por isso que essas figuras, isso não é à toa, nada é à toa. Nada, tudo tem um sentido. É para trazer a memória daquilo que Deus já nos ensinou. Tudo isso tem um sentido espiritual. Amém? Então, esse dia é hoje. E hoje nós celebramos essa festa. Durante 7 dias eles celebravam a festa dos tabernáculos, uma festa profética. E nesse texto que nós vamos ler aqui, é exatamente esse momento de hoje.
Exatamente. O contexto de João é o contexto de hoje, a festa dos tabernáculos. João capítulo 7, versículo 1 ao 9. E depois disso, Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próximo a festas dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, hoje. Disseram-lhe, pois, os seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que o procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Versículo 9. E havendo-lhes dito isso, ficou na Galiléia. Ou seja, se Cristo ficou na Galiléia, eles subiram para Jerusalém. Por isso que é importante você ir para Jerusalém, para Israel. Você tem a Bíblia em 3D. Eu já começo a imaginar ele subindo na Galiléia. Quem já foi sabe do que eu estou dizendo. É, na verdade. A gente começa a imaginar. Porque a Galiléia, Jerusalém, o topo, o Monte Moriá. E eles subiam, faziam aquela viagem até Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos. E Jesus ficou. E no versículo 7 diz assim: o mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico as suas obras más. A nossa luta não é contra carne e nem sangue, amém? Mas sim contra principados e potestades. A mesma guerra que Jesus sempre enfrentou, hoje nós enfrentamos também. Jesus, quando ele se refere ao mundo, não são pessoas, são principados e potestades que guerreavam contra Cristo através daquelas pessoas. Aquelas pessoas se permitiam ser usadas por Satanás para perseguir a Cristo. E Jesus trazia o que para eles? A verdade. Ele declarava: as suas obras são más. O que vocês fazem é errado. Jesus confrontava eles com a verdade em todo o tempo. Todos os evangelhos que você lê, você vai encontrar Jesus confrontando o pecado. Confrontando a religiosidade. Confrontando os fariseus, os saduceus. Por quê? Porque eles enganavam o povo, eles mentiam. Eles mentiam para o povo. Eles contavam histórias. Um exemplo claro, quando Jesus ressuscitou, as autoridades mandaram os soldados mentir que Jesus havia ressuscitado. Porque se por um acaso aquele povo ousasse acreditar que Jesus tivesse ressuscitado, eles seriam muito poderosos. Então eles pagaram para aqueles soldados que estavam à porta do túmulo: vocês têm que mentir. Traz a mentira, porque se vier com a verdade, esse povo vai ser muito forte. E Jesus confrontava eles com a verdade, e a verdade. E a verdade, como é que a gente diz? A verdade às vezes dói, né? Às vezes a gente fala coisas para alguém que ela não gosta, mas é a verdade. Claro que nós temos que ter sabedoria para falar, porque não somos o juiz, somos a testemunha dele. Nós não podemos falar com julgamento. Eu não posso dizer a verdade para você te julgando ou te condenando por aquilo que você está fazendo. Eu tenho que dizer a verdade para você, mas dizer para você: olha, Jesus não veio para te condenar, ele veio para te salvar. Porque foi isso que Jesus disse. Eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar o mundo. Que é outra mentira que Satanás conta para todos que estão longe de Cristo. Não, você não pode ir até Jesus. As pessoas que não conhecem a Cristo imaginam que Jesus ele é o que vai condenar aquela pessoa. Não, Jesus é a porta que vai trazer a salvação para ele. Ele encontra Jesus do jeito que ele está, por isso Jesus disse: vinde a mim como estás, e eu vou transformar a sua vida, eu vou fazer de você diferente. Jesus ele é o início, ele é o start da nossa transformação, por isso que até hoje a gente está sendo transformado, não é verdade?
Até hoje a gente está deixando o velho homem de lado. Até hoje ele quer se manifestar e a gente vai deixando de lado, deixando de lado. Essa guerra a gente só vai vencer quando Jesus voltar. Mas a gente pode vencer todas elas. Amém? Então Jesus ele confrontava com a verdade. E por isso o mundo odiava Jesus. Porque Jesus ele trazia a verdade. E nesse dia, Jesus disse aos seus discípulos, eu não vou para Jerusalém. Mas vocês podem ir. Podem subir. É até estranho a gente pensar, né? Porque a gente sempre vê Jesus e a multidão, Jesus e os discípulos, eles sempre juntos. Nessa hora, Jesus falou, eu não vou, vocês podem ir, eu vou ficar aqui, na Galileia. Versículo 10. Mas quando os seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Eu acho que tem alguma coisa aqui que Jesus queria fazer. Pode ir vocês, vão subindo, que depois eu vou. Pode ir indo para Jerusalém, que depois eu vou. E Jesus subiu como ocultamente, em oculto. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam, onde está ele? E eu, quando eu li esse texto aqui, imaginei já uma... Porque eles eram soberbos, né? Eles eram arrogantes e se a gente deixar, a gente é também. A gente acha que é o dono da razão, né? A gente... Cadê aquele Jesus? Não está com vocês? Não, vocês são da Galileia, né? Vocês têm cara de Galileu. Cadê aquele que anda com vocês? Eu sei que ele está aqui. Cadê? Cadê? Mas Jesus não tinha subido. Ele tinha ficado. E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. E Jesus nem estava lá, irmãos. Jesus, ele confronta as trevas mesmo. Jesus, ele vai, tanto que ele foi até o inferno. Ele foi confrontar e ele venceu. E até hoje ele faz isso, através de você, através de mim. Porque ele disse que ele é a luz do mundo. E se nós temos Cristo, nós também somos a luz do mundo. E aonde você for, você é a luz. E aonde a luz chega, a treva tem que se acabar. Tanto que se há trevas, um lugar muito escuro e se acende uma luz, logo aparece, não é verdade? E quanto mais luz, menos trevas. Quanto mais luz, menos trevas. Por isso que quando o sol nasce, as trevas vão embora. Eu nunca tive a oportunidade, mas já me disseram que quando você está no pico do Corcovado, ou talvez até em outra montanha, quando o sol começa a nascer, fica a metade, começa a ficar claro, e a outra metade, que é o vale, fica escuro ainda, até o sol começar a nascer. Deve ser uma experiência linda, eu quero subir com as minhas filhas ainda lá. E quando o sol nasce pela manhã, o que acontece? Vai clareando, clareando, até que as trevas vão embora. E quanto mais luz, menos trevas. E Jesus, ele confronta as trevas. Ele vai e aqueles homens falam, cadê ele? Cadê aquele homem que anda com vocês? Vocês são Galileu. E diziam alguns, ele é bom. E outros diziam, não, este engana o povo. Porque Jesus já havia se manifestado com milagres e sinais. E alguns já começavam a crer em Jesus. Pelos sinais, porque os sinais mostravam que ele era o Filho de Deus. E Jesus começa a pregar e algumas pessoas já começaram a acreditar. E uns diziam, não, ele é bom, por que você está dizendo isso? E outros falavam, não, ele é mau. Tinha uma diferença ali de opiniões, né? E não é fácil viver, né? Mas tem que ter sabedoria. Não é fácil viver com quem pensa diferente de você. Por isso que no casamento, muitas vezes a gente é tratado. Porque na maioria das vezes, eu acho que todas as vezes, a esposa é completamente diferente do marido. Casados que me ajudem, não é verdade? Pensa totalmente diferente. Tem o mesmo propósito. Por exemplo, lá em casa. A Carla é completamente diferente de mim, irmãos. Completamente. Mas no final, a gente tem o mesmo propósito. Então, o que acontece? Aquilo que falta em mim, ela me completa. E o que falta nela, eu completo. E no final, a gente fica mais forte. Porque a gente tem o mesmo objetivo. O mesmo foco. Então, e não é fácil. Por isso que vem os atritos no casamento. Mas como o amor é maior e o cordão de 3 dobras não pode se romper facilmente, o Espírito Santo vem, te ajuda e o casamento é uma bênção.
Por isso que é necessário o Espírito Santo. E aqui uns diziam, não, ele é bom, outros ele é mau, não, ele é bom, ele é mau, não, ele é bom, ele é mau. E assim por diante, podia virar uma discussão e uma contenda. Temos que ter sabedoria para viver com quem pensa diferente de nós. E só o Espírito Santo pode nos dar essa sabedoria. Qual nós paramos mesmo? 13 agora. Todavia, ninguém falava dele abertamente. O assunto da festa era Jesus, irmãos. Chegou o assunto, chegou o assunto. O assunto da festa, eles tinham tantas coisas para falar, mas é que eles não estavam falando de qualquer um, eles não sabiam ainda. Mas hoje a gente tem o privilégio de saber, eles não estavam falando de qualquer um, eles estavam falando de Jesus. Talvez Jesus estivesse lá na Galileia, sentadinho numa pedra ainda, pensando, planejando o que ele ia fazer, porque a gente vai ver o que aconteceu. E eles já estavam, cadê Jesus? Não, que Jesus? Ô, Galileu. Aqui, ó, tinha um povo da Galileia ali, vê se ele não está lá no meio. Tem certeza que ele está porque ele é mau? Não, que mau, ele é bom, ele cura as pessoas. Que cura nada, rapaz, ele engana as pessoas. Cura sim a minha prima, a minha vizinha. E o assunto virou. Virou assunto e uns falavam, outros não falavam, porque os judeus, as autoridades, estavam tudo de ouvido, esperando Jesus chegar. Versículo 14. Mas, no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. No dia da festa, o povo celebrando a festa. Lá, eles celebram a festa mesmo, irmãos, de verdade. Imagino que aqui ainda era mais forte ainda essa celebração, ainda é até hoje. Imagina há anos atrás que se mantém mais, né, a fidelidade à festa, aos detalhes da festa. Eles estavam lá na festa e celebrando aquilo que Deus havia dito para eles através de Moisés, a lei de Deus que foi dada a Moisés, e eles celebrando e procurando Jesus, e o assunto da festa não estava na festa e nada acontecia, e talvez os fariseus, os judeus ali celebrando e olhando e festejavam e olhavam, né? Trazia a oferta para o Senhor e olhava, cadê? Chegou Jesus? Ele vai causar aqui hoje? O que ele vai fazer aqui na festa hoje? Hoje a festa é santa. E Jesus talvez estivesse ainda lá na Galileia nessa hora, porque no meio da festa Jesus aparece. No meio da festa. Talvez no segundo, terceiro dia, quarto dia, não sei. Mas eu sei que no primeiro e no segundo dia eles estavam falando de Jesus. Eles estavam preocupados onde Jesus estava. Porque a hora que Jesus chegasse, a chapa ia esquentar. Porque quando Jesus está na festa, irmãos, como ele está aqui hoje, é impossível não acontecer algo diferente. Se a sua vida está parada, entrega a tua vida para Jesus, que você vai ver. Quando nós voltamos do Amazonas, 3 semanas atrás, nós saímos com a chuva e voltamos com ela, está até hoje. Nós saímos, quando nós voltamos, na nossa agenda, não tinha nada de viagem, de equipe. O nosso presbítero, o diácono de Paraty, é de presbítero ou diácono, desculpa, presbítero, falou, pastor, vocês vão conseguir vir aqui em Paraty ainda esse ano? Eu falei, irmão, eu acho que não. Desculpa, mas eu acho que não, porque a gente viajou esse ano bastante, não bastante porque é muito, porque a gente vai fazer mais ainda, mas porque foram muitas coisas mesmo, e a gente se alega por isso na minha casa. Só que a gente achou que tinha acabado, né, a nossa programação. Até falei para o evangelista hoje que nós temos lá em casa eu não sei se a palavra certa é tradição, tá? Mas vocês vão entender. Que normalmente nos últimos anos o Natal é na minha casa. E aí eu conto as pessoas que vão, por exemplo, vamos ter lá 11 pessoas, porque às vezes um vai para casa de outro, outro vai para casa de outro, né? E aí, vão vir 11 pessoas. Aí eu me reúno com as meninas, eu, a Yasmin e a Nicole, a gente pega a Bíblia, eu conto a história para elas do Natal, da Bíblia. Isso é muito bom, viu, irmãos? Façam isso. Não deixa a internet ensinar, não. Pega a Bíblia e ensina para os seus filhos, faz toda a diferença. E aí eu pego a Bíblia, a gente senta na mesa, ela pega a caneta, uma pega o papel, e aí eu vou contando a história. E a gente cria personagens do Natal. Personagens. Maria, José, Jesus, o burrinho,
a galinha, o papagaio, quantas pessoas tiverem, a gente vai criando. Graças a Deus, Jesus nasceu numa manjedoura, né? Então dá para ser bem criativo. Então a gente vai criando a estrela, os 3 reis magos que vieram trazer os presentes para Jesus. E aí quando as pessoas chegam em casa para o Natal, elas ficam, irmãos, numa ansiedade. Acho que a ansiedade delas não é nem a ceia, né? Acho que é dos adultos para comer só. Elas ficam numa ansiedade, né? Quem vai lá em casa, né, pai, sabe disso. Aí elas ficam com uma cestinha, e aí quem chega, pega o papel, pega o papel. E aí cada um pega um papel, e eu como narrador do teatro, eu começo a narrar a história. Há muitos anos atrás, um anjo apareceu. Aí vem o anjo. Quem pegou o anjo é o anjo, entendeu? Aí aparece o anjo. Daí a gente faz uma graça, brinca com elas, e assim vai o teatro. E aí Maria ficou grávida, aí vem a Maria. Na penúltima vez eu fui o burro. O presbítero Rafael de Borba foi Maria. Ainda bem que Jesus não era meu pai, né? Senão o burro estava enrolado. Eu nem lembro quem foi. Eu sei que é muito bom. E a gente tem essa brincadeira em casa, essa tradição. E na nossa agenda já estava, vai ter. E aí Jesus vem e muda a agenda. Filho, o Natal vai ser depois. Até porque o Natal nem é no dia 25. Então depois você faz o teatro. Já está combinado lá em casa. Quando eu voltar vai ter teatro de Natal. E elas são super felizes. Por quê? Porque Deus mudou a agenda. O pai vai estar lá na Etiópia. Com o evangelista. Vamos fazer o teatro lá, viu, evangelista? Sua vida está parada, irmão? Entrega para Jesus. Você vai ver que não vai ficar parado 1 minuto. Não precisa nem fazer agenda. Vai seguindo o cronograma de Jesus. A nossa vida com Jesus não é parada, porque quando Jesus chega, Ele muda tudo, Ele muda o cenário, Ele muda toda a história. Amém? E a expectativa para a chegada de Jesus, e Jesus subiu. Mas no meio da festa subiu Jesus e Ele ensinava. O ensino da Bíblia é extremamente importante e fundamental na igreja. Irmãos, eu louvo a Deus pela nossa igreja. Eu louvo a Deus pela nossa igreja. Porque nós somos uma igreja viva, irmãos. Uma igreja viva, de verdade. Eu poderia contar várias situações aqui, mas eu vou contar a última. Eu não sei se a nossa irmã Ana Zita está aqui hoje. Não. A nossa irmã teve um probleminha com a irmã dela lá em Portugal. A pastora Elsa estava lá ainda, em partida, né? Estava para sair. A nossa irmã ligou, mandou uma mensagem: pastor, por favor, a minha irmã estava vindo da Alemanha, teve um problema no voo, passou mal, teve que descer em Portugal, desembarcar em Portugal, foi internada, está desacordada, sedada, a gente não tem notícia, não sabe onde ela está, não sabe o que aconteceu. E não tem como a gente ir para lá. Será que alguém lá poderia ajudar a gente? Aí eu, opa, tem alguém lá. Tem base em Portugal. Na mesma hora, tentei falar com o apóstolo, não consegui, aí liguei direto para a pastora. Pastora, é isso assim. Mas é claro que eu posso. Claro, agora, me passe o endereço, o nome, e a gente já vai procurar ele e vamos achar aqui. Não deu poucos minutos, irmão. Já foi encontrada a irmã onde estava, já tinha gente até do lado dela já. E a nossa irmã ficou feliz. Feliz, porque a irmã foi amparada pela igreja. Agora fala para mim o que move uma pessoa a fazer algo por alguém que nem conhece assim imediatamente, se não é o Espírito Santo e uma igreja viva. Porque do mesmo jeito que os nossos irmãos de Portugal fizeram, um dia a gente pode fazer por eles. E um dia você pode fazer pela pessoa que está do seu lado. Por quê? Porque nós temos uma igreja viva que segue a palavra, a sã doutrina. Porque nos é ensinado a Bíblia. E é isso que nos dá força, é isso que nos ensina, é isso que nos faz viver retamente. E por isso que Jesus ensinava na sinagoga. Jesus curava, Jesus libertava, Jesus expulsava demônio, Jesus fazia o cego enxergar, o coxo andar, Ele fazia tudo isso e continua fazendo. Mas Jesus parava, chamava o povo: senta aqui que eu quero ensinar para vocês. Jesus ensinava a palavra. Ele ensinava os mandamentos de Deus, para que a palavra se cumprisse na vida daquelas pessoas, porque Jesus sabia que só os sinais não sustentariam aqueles homens. Os sinais serviam para que eles acreditassem que Jesus era o Filho de Deus. E para que a palavra se cumprisse, Ele levou toda a nossa enfermidade. Jesus libertou todo o cativo. Então a palavra se cumpre naquilo que Jesus faz, que são os sinais.
E por isso Jesus ensinava, e Jesus fez isso, irmãos. Ele subiu na festa do tabernáculo, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aqui não era a concentração do povo, ele foi ensinar a palavra. O que será que passou na cabeça de Jesus, né? Quando todo mundo foi. Com certeza ele falou com o Pai. Com certeza alguma estratégia tinha, a gente vai ver. Jesus ficou lá, mas ele subiu no meio da festa. E Jesus chegou. Fala para a pessoa que está do seu lado, Jesus chegou. Jesus chegou na festa, irmãos. A palavra está sendo ministrada. E quando Jesus chega, tudo muda. Quem crê? Aleluia. Versículo 37. E no último dia, olha só, olha os detalhes da Bíblia, irmãos. 7 dias de festa, no meio da festa Jesus chega, e no último dia, Jesus estava lá ainda. Eu não sei, a Bíblia não diz exatamente, né, em qual momento, mas vamos considerar que no 3º dia, no 4º dia, Jesus chegou, começou a ensinar a palavra. Os fariseus e as autoridades perceberam, chegou. Para eles, né, chegou o causador de problema. Chegou o problema. Fica esperto, ó, fica de olho, porque o problema está lá na sinagoga. Está lá ensinando de novo. Daqui a pouco vem. E Jesus chegou. E no último dia, ninguém foi falar com ele, ninguém se manifestou, deixaram ele lá ensinando, porque se mexer com Jesus, ele é mais forte. Por isso nunca se levante contra a igreja, porque a igreja é dele. E se ele resolver colocar a mão dele sobre você com juízo, não há quem possa interceder por você. Porque ele é o intercessor. E se ele colocar a mão dele sobre você, para falar, para se levantar, para questionar, ou para qualquer outra coisa desse tipo, contra a igreja é dele. Então pensa bem antes. Jesus chegou na festa, e no meio da festa, no versículo 17, e no último dia, versículo 37, e no último dia, o grande dia da festa, o grande dia, o último dia, era a hora que eles mais celebravam, é a hora que eles mais pulavam, que eles mais celebravam aquele dia, o grande dia. Jesus pôs-se em pé e clamou. Alguém tem uma versão diferente aí no clamou? Não? Todos clamou? Esse texto que eu tinha visto na minha outra versão. Eu não consegui anotar aqui. Falou em alta voz. Ele clamou, ele gritou. Nessa hora Jesus deu um brado mesmo, irmãos. Deu um brado. Dizendo, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras que eu acabei de ensinar, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que havia de receber os que neles crescem. O que neles crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Jesus aqui traz o entendimento daquilo que ele ensina, e ele dá uma palavra de profecia sobre aqueles homens. E ele dá um berro mesmo. E Jesus diz, quem tem sede, venha a mim e beba. É isso que Jesus diz. E aí a gente tem que entender e procurar entender, porque por isso que esses sinais, irmãos, são importantes para a gente entender a Bíblia. Quando o povo saiu do Egito, Deus deu as leis e Deus disse, celebrem a festa dos tabernáculos para a memória, para que vocês nunca se esqueçam do que eu fiz. Foram-se os anos passando, Salomão construiu o templo. Amém?
E eles continuaram celebrando a grande festa no templo. Por isso que Jesus, naquele momento, subia até Jerusalém. Porque lá em Jerusalém que eles faziam a festa, lá era o centro de tudo. E os sacerdotes, eles tinham um ritual nesse dia. Nesse dia, os sacerdotes, nesse dia que Jesus gritou, os sacerdotes eles tinham um ritual. Perto do templo, lá onde é o Monte Moriá, o topo, os sacerdotes eles faziam como uma comitiva, assim, como fila. Eles saíam do templo e iam até o tanque de Siloé com uma vasilhazinha de água. E eles iam declarando os salmos. E eles iam pegando água no tanque e vinham em fila e iam jogando sobre o altar. Porque no altar é onde eles faziam muitos sacrifícios nesse dia. É onde eles ofertavam mais ao Senhor. Por isso que eles vinham e traziam. Não chegueis ao Senhor de mãos vazias. E eles traziam. Tanto que, certa vez, Jesus foi lá e derrubou tudo, lembra? Porque Jesus participou de algumas festas lá em Jerusalém com eles, não foi só uma. E numa delas, Jesus entra e derruba as mesas e fala, vocês estão fazendo da casa do meu pai um comércio, vocês estão vendendo aqui porque as pessoas perderam a essência de sair de casa e preparar a oferta. Espera aí, é o melhor. Espera aí, esse animalzinho cuida dele, porque na festa dos tabernáculos, no mês 7, a gente vai celebrar, no dia 15, a gente vai celebrar a festa dos tabernáculos. No mês de... Esqueci. Tisrei, isso mesmo, obrigado. No mês 7, eles vão celebrar no dia 15 a festa, então eles tinham que se preparar para aquilo. Perdeu. Nessa outra, perdeu. Porque, não tem, não, vamos subir, vamos, criança, vem, Joãozinho, vem cá, vamos lá, vamos. Pai, mas cadê o animal? Não, a gente compra lá. Lá tem vendendo lá na porta do templo. Começaram a perder a essência. Aí, nesse dia da festa, fazia-se o sacrifício e os sacerdotes iam em fila, com uma tradição, ia até o tanque de Siloé, pegava água, vinham declarando os salmos e jogava água, aí voltava. E era como uma parte da festa isso que eles faziam. E Jesus estava vendo tudo isso. E aí eu comecei a imaginar, irmãos, Jesus encostadinho num cantinho, olhando. E os sacerdotes indo lá, pegando água, lavando, jogando, lavando. Aí Jesus não aguenta. Porque ele confronta mesmo. Ele confronta. E ele sabia que aquilo poderia roubar a glória de Deus. E Jesus dá um brado, aquele que tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, rios de água vão fluir de dentro de você. Eu sou a fonte. Jesus começa a ensinar para eles que Ele é a fonte de água, é Ele que purifica o altar. É Ele que limpa o altar, é o sangue de Jesus que nos purifica. É o sangue de Jesus que nos limpa, é o sangue de Jesus que nos dá pureza. E aquele que for lavado e remido pelo sangue de Jesus, ele faz uma promessa, um rio vai fluir de dentro de você. E para que esse rio vai fluir dentro de mim? Para lavar a outros, para transmitir a presença de Deus a outros, para que as pessoas vejam Jesus em mim. E quando você abrir a sua boca, as pessoas vão falar, você é diferente. Você tem uma palavra diferente, como meu pai dizia, né? O seu olho parece que tem aguinha, fica brilhando. O que você tem? Você tem alguma coisa diferente? Tenho. Jesus. Porque de você começa a fluir um rio de água viva. Começa a fluir um rio de água viva. Só que, para as autoridades, para os fariseus, eles não entendiam essas palavras de Jesus, porque as palavras de Jesus eram simples, irmãos. Talvez os que não acreditassem em Jesus nessa hora não entenderam o que Jesus estava dizendo. A Bíblia diz aqui nesse texto mais à frente que alguns creram, alguns não creram, alguns creram no que Jesus disse. Porque era uma promessa, aquele que crê em mim vai fluir um rio de dentro de você. Talvez você está vivendo a sua vida, eu vou usar um exemplo, não diminuindo a sua vida, tá? Mas no sentido que às vezes você está se preocupando com coisas inúteis. Talvez você está vivendo a sua vidinha e Jesus não está na festa. Talvez você está aí celebrando.
fazendo rituais, cumprindo tabela, mostrando para os outros. E Jesus está encostado, olhando. E Jesus te trouxe aqui hoje. Jesus me trouxe aqui hoje. E Jesus está dizendo para mim e para você: quem tem sede, venha a mim e beba. E quem crer em mim, um rio de água viva fluirá. Se nós não trazemos Jesus para a festa, se a gente não aceitar as palavras de Jesus, os ensinamentos simples e poderosos dele, a gente nunca vai entender os mistérios de Jesus. Versículo 44. E alguns deles queriam prendê-lo. Queriam, tá? Porque não o prenderam ainda, porque não era chegada a hora. Mas ninguém lançou mão nele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes, as autoridades, os servidores e fariseus, e lhes perguntaram: por que não os trouxeste? Responderam os servidores: nunca, olha só, nunca, homem algum falou assim como este homem. Olha a fé sendo colocada no coração daquelas pessoas. Os fariseus falaram: por que vocês não trouxeram ele? Por que vocês não prenderam ele, não trouxeram ele aqui? Ele chegou na festa, né? Jesus chegou, ele não tinha... Até o primeiro, segundo dia estava tudo certo. Só foi Jesus chegar que começou o tumulto. Quem mandou ele gritar no meio da festa? Quem ele acha que ele é? Que loucura é essa que ele está dizendo? Ele que vai fluir rio de água dentro dele. E as pessoas não entenderam, eles começaram a questionar Jesus. O que é isso que o Senhor está ensinando? Por que vocês não trouxeram ele aqui? E os servidores disseram: nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhe, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Até vocês estão acreditando na palavra desse homem? Ele é mentiroso. O que ele está dizendo não é verdade, não acreditem. Como pode fluir um rio de água dentro de alguém? Como pode ele dar água para alguém? Eles começaram a questionar aquilo que Jesus estava ensinando para o povo. Eles começaram a tentar enganar aqueles homens. Creu nele, porventura, algum dos principais ou fariseus? Mas essa multidão que não sabe a lei é maldita. Perderam a linha, irmãos. Eles perderam a linha. Vocês não sabem de nada. Vocês não sabem da lei. Vocês são ignorantes. Quem que está acreditando nesse homem? Quem que está acreditando nessas palavras loucas que ele está dizendo? Nós acreditamos nessas palavras que Jesus tem nos dito. Porque eu sinto o rio de Deus fluir dentro de mim quando eu estou com Jesus. Quando Jesus chega na minha vida, quando Jesus chegou na minha vida, hoje lá no meu trabalho, falando com a Ângela, eu orei, eu falei com Deus. Comecei a orar. E sabe o que Deus fez? Fez assim, ó. Na mesma hora eu senti Deus ali comigo. Aí a Ângela me mandou uma mensagem sobre a missão, eu respondi ela, e ela sentiu a presença de Deus lá na casa dela. Através da mensagem. Quem estava no fogo no altar talvez lembre. Maria chegou para Isabel e... Shalom! João começou a estremecer na barriga, só com uma saudação. A unção de Jesus, o rio que flui de dentro de você, pode ser transmitido para as outras pessoas que estão ao seu redor. Porque há poder na palavra de Jesus. Há poder em Jesus. Há poder naquilo que Jesus nos diz. Quem não crê não acredita, mas quem crê vive. Quem não acredita, quem não tem fé em Jesus, é loucura. Mas quem tem fé e acredita, flui um rio. Flui um rio. A sua vida não é mais a mesma, as suas atitudes não é mais a mesma. E Jesus nos trouxe aqui hoje, irmãos,
para a gente deixar de ser religioso e viver aquilo que Ele está nos oferecendo, que é o Espírito Santo. Viver o Espírito Santo. Trazer à memória aquilo que nos dá esperança, trazer ao nosso coração aquilo que fortalece a nossa fé, deixar os pensamentos mundanos, ter uma mente renovada por Cristo e ser uma igreja madura, de filhos maduros, de filhos obedientes, aleluia, de filhos que ouvem a palavra do Mestre e acreditam naquilo que Ele está nos dizendo. Eu queria que você ficasse de pé. Quantos creem em Jesus aqui? Jesus nos trouxe aqui hoje, na festa dos tabernáculos. Jesus está aqui. E Jesus está gritando em alta voz para você e para mim. Tem sede? Venha a mim e beba. Está difícil? Venha a mim e beba. Está com medo? Venha a mim e beba. Eu tenho água para vocês, água que sacia, água que mata a sede, porque aquele que bebe da minha água nunca mais terá sede. Porque você passa a ser o que? Uma fonte. E na fonte não falta água, irmãos. Pode estar a sequidão que for, Deus Ele vai mandar sempre a água para você, sempre vai brotar. Você vai ser uma nascente de água viva do céu. E essa água vai brotar e vai contaminar a tua casa, vai encher a sua casa, vai encher o seu trabalho, vai encher a rua que você mora, vai encher a cidade que você pisa, vai por todo lugar que você for, você vai deixar um rastro de água, porque é a água de Jesus minando do seu interior. E as pessoas vão passar por você e serão limpas, porque você começa a jorrar o rio de Deus no seu interior. E quando você tem a oportunidade de pregar o Evangelho, as boas novas, e as pessoas têm a oportunidade de conhecer a Jesus e acreditar nessa palavra. Porque aqui, irmão, Jesus se apresentou à multidão. Aqueles servidores falaram, senhores, nunca ninguém falou com tanta autoridade como eles. Como que eu vou trazer, como que eu vou prender esse homem? Aquelas autoridades ficaram furiosas. Como, vocês estão acreditando também? É só o que me faltava. Seus ignorantes, vocês não sabem nada. Essa multidão não entende nada. Vocês são igual eles. Soberbos, arrogantes. Mas Jesus trouxe a revelação para aqueles pequenos. Por isso que quando os discípulos voltaram daquela missão, Jesus se alegrou. E Ele se alegrou no seu coração e agradeceu a Deus por revelar as coisas do céu aos pequenos que somos nós, irmãos. E Jesus quer fazer nessa noite fluir um rio de água viva no seu interior. Aleluia. Será que as crianças estão preparadas? Alguém pode ver para mim na salinha, por favor? Os pastores lá já estão sabendo. Quando Jesus morreu na cruz, Ele deixou a missão aos seus discípulos de pregar o Evangelho, de anunciar. E Jesus disse a eles, quem crer em mim, fluirá um rio de água viva do seu interior. E os discípulos, eles tinham um rio, né? Por isso que as pessoas vinham até eles ouvir a palavra. E eu sei que tem muitos homens e mulheres aqui que tem um rio fluindo aqui dentro. Mas eu quero dizer para você que você pode jorrar mais água. Você pode jorrar mais. Você pode ser uma fonte muito poderosa do reino de Deus. Porque essa água não vem de você. Essa fonte não depende de você. Essa fonte depende de Cristo e do Espírito Santo em você. Então, se você crê na palavra de Jesus, se você crê na mensagem de Jesus, Ele vai fazer o quê? Ele vai aumentar a pressão da água, Ele vai aumentar. Porque quanto mais pessoas você alcançar com essa água, mais pessoas serão limpas, mais pessoas serão alcançadas. E esse é o desejo de Deus, irmãos. E por isso há uma unção evangelística aqui agora. O desejo de Deus é que você leve as boas novas. Mas é necessário trazer Jesus para a festa, é necessário beber da fonte que nunca seca, é necessário acreditar em Jesus para que você se torne essa fonte que jorra, que jorra e que jorra.
Amém?